Disse Dustor Neto, eu estava fugindo de ver essa briguinha, porém quando acabou aparecendo pra mim, achei algo muito infantil da parte do Calejon. Cara, eu fugi de ver essa briga também, mas aparentemente ontem este foi o único assunto no YouTube, né, que se falava, né? Foi só sobre isso. E aí acabou chegando em mim também. Olá, gente. Bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez. Boa. Vamos falar sobre o corte de gastos, Jones, porque o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa não deve ser suficiente para acalmar o mercado financeiro e provocar uma queda, do dólar nos próximos dias. Isso é o que dizem alguns economistas consultados pela Folha. Segundo eles, a permanência de Haddad no país até traz aí uma sinalização positiva sobre o andamento do pacote de ajuste fiscal. Mas a melhora do humor do mercado ainda depende do anúncio de medidas concretas que possam promover a redução de gastos. E aí eu te pergunto, Jones, o que será que vem por aí? Porque a gente sabe que é muito difícil saciar a fome do mercado, né? A fome do mercado, né? O mercado está muito faminto realmente. Poxa, era pra ter sido uma conversinha de jornalzinho da manhã de boa. Era, era. Pois é. Temos aí, né? Temos o que aconteceu. Roberta, veja, tem uma piada que circula muito nas redes sociais da época do governo Bolsonaro, que é uma montanha de corpos, né? Fazendo uma pilha e o Paulo Guedes em cima dizendo: chegamos ao déficit zero. Que é isso, se todo mundo estiver morto, todo mundo estiver na miséria, passando fome, a gente baixa a inflação e chega ao Ah, não que. Déficit zero nenhum país tem, né, gente? É por isso que é a piada. déficit zero. Veja, eu acho importante, eu estava pegando a fala do Edu, eu acho importante dizer algumas coisas básicas. Assim, o mercado especula, é parte da natureza deles. O mercado especulativo ele vive de especulação e ele usa essa especulação como instrumento também de pressão. Mas o poder dessa pressão Me deu vergonha alheia do Calejão, principalmente quando o Du Moreira começou a sentar o rei. Deu. Deu sim. Vergonha alheia do Calejão. Ou Caleron, não sei como se pronuncia o nome dele. Mas agora eu pergunto: Caleron é com dois L's? Ou é com L só? Porque eu vi tanta gente chamando de Caleron com dois L's que eu já tô começando a achar que meu título tá errado. Sério, foi constrangedor, me coloquei no lugar do Edu, foi pego de surpresa. tem Segue. limite. Vamos lembrar alguns exemplos históricos recentes que são importantes, porque na era das redes sociais acaba que a memória é muito fugaz, né, muito rápida. Na época da pandemia, quando estava para ser aprovado o auxílio emergencial de R$ 600, o mercado também pressionou, né? O mercado também foi contra. O dólar também subiu, a bolsa desceu. Aquela pressão foi sustentada e rapidamente voltou ao normal. Vejam, uma especulação de curto prazo com alteração no valor do dólar não consegue durar muito, viu? Porque há limites, inclusive, para a própria especulação do mercado. Então, se o investidor, por exemplo, se ele quiser sair da moeda brasileira, do mercado brasileiro, trocando por dólar, e o dólar está se valorizando muito, o risco cambial é do investidor, viu? Então, dando um exemplo didático para entender, se quando ele entrou no Brasil, o dólar estava R$ 1, dando um exemplo básico, e aí o dólar começou a subir, então agora um dólar está R$ 2, se ele quiser sair, ele que perde. Então há um limite objetivo para o elemento de pressão do mercado. Veja, não dá para ter uma trajetória de valorização do dólar frente ao real de maneira indefinida, não. Há um limite objetivo aqui. O que existe é uma pressão política de curto prazo para dobrar o joelho do governante do momento. É, ele tá falando um monte de coisa relevante, né? Eu tenho uma dúvida pra vocês aí no chat. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. O Jonas falou muitas coisas muito relevantes aqui. Vocês acham que a treta que aconteceu posteriormente a esse assunto, né, que era para ser só um jornalzinho de manhã comentando uma notícia sobre economia, né, e ele trouxe uma perspectiva muito boa da gente ter num programa de televisão com tanta audiência assim,
né, na televisão. Mas vocês acham que a treta que aconteceu posteriormente, ela ofusca o que ele trouxe aqui? Ou vocês acham que ela ajuda a levar o assunto para mais público? Né? O que vocês acham dessa questão? Porque enquanto isso, né, explicando brevemente o assunto que está sendo tratado, né? Então, nós marxistas, nós vemos, né, o Estado capitalista como uma instituição que ela preserva as condições de acumulação do capital. É claro, não existe capitalismo sem Estado e o Estado sempre intervém na economia, né? Eventualmente, o Estado, é claro, se endivida, porque é ele que financia políticas que mantêm a estabilidade do sistema capitalista. É claro, isso inclui programas sociais que vão acalmar os anseios populares, né? A ira popular diante de um sistema desse, né? Isso, o nome disso é suavização do conflito de classes, né? Tem tensões de classe e o Estado, é claro, traz esse tipo de medida, né? Até medidas sociais para desagudizar esse conflito de classe. É claro, quando o Estado ele se endivida, existe um déficit. E é claro, nenhum país, como foi dito anteriormente, né, possui déficit zero. E é claro, os liberais tentam trazer o argumento falho de que a gente tem que alcançar o déficit zero, né, naquela lógica deles de sempre comparar a economia de uma nação com a economia de uma casa, né? Em casa você não pode se endividar, tá? Como se isso daí se aplicasse para uma nação inteira. Quando o Estado se endivida, ele emite títulos da dívida pública. E aí os liberais eles tentam promover políticas de austeridade fiscal, né? Para reduzir o déficit. Mas vamos ver o que vocês estão dizendo sobre isso. E aí é isso. Marilice Fernandes disse que acha que, a depender de como for feito o recorte para divulgar a treta, tem que preservar a primeira parte para amplificar a imagem. É o que eu tô fazendo no momento, né? Eu acho que ele disse coisas muito importantes aqui que a gente tem que divulgar, independente da gente ter tido a treta também, né? Deixa eu ver. E ninguém se deu o trabalho de ver o que rolou antes e depois da briga. Então, você quer dizer o antes, o que o Johnny está falando aqui, ou você quer dizer o antes da briga? Porque essa briga é antiga, né? Essa briga já tá rolando tem um tempo entre o Jones e o Calejão. Cris diz que entende o Calejão porque nada pode ser pior que o retorno da extrema-direita na economia e no restante. Tá? Entendo essa posição. E é claro, vocês estão discutindo sobre a posição que ela deu aí. É interessante a gente discutir sobre isso daí também. Então, basicamente é isso. É ideologia pura a gente achar que a gente vai alcançar um déficit zero. Isso daí é uma construção ideológica que serve para disciplinar o Estado para operar dentro dos limites que vai garantir o poder da classe dominante. Essa ideia de déficit zero dentro do capitalismo é inexistente. É impraticável dentro do sistema capitalista. Vamos seguindo. Dobrar a opinião pública, condicionar o debate. É por isso que se usa muito o termo terrorismo fiscal ou terrorismo especulativo, porque é justamente isso. Você faz um terror inicial, dando a entender que o mundo vai acabar, e você precisa, de maneira imediata, atender os interesses disso, senão, né, as praias de Recife vão secar, a floresta amazônica vai morrer, o sol do Brasil não vai nascer mais, e não é assim que funciona. O erro está no governo atuar dentro... É claro, só complementando o que eu disse, mas a dívida pública ela é um mecanismo de transferência de riqueza do Estado, né? Do Estado e, portanto, da sociedade, né? Porque tem extração de mais-valia para a classe capitalista, né? Quando o Estado emite um título da dívida pública para cobrir o déficit, quem compra esses títulos e lucra com eles são os bancos, obviamente. Né? E é claro, investidores, né, e grandes empresas. Ou seja, o pagamento da dívida pública com juros acaba funcionando de forma a redistribuir os recursos da classe trabalhadora para a classe capitalista. Né? É simplesmente assim que funciona. Dentro dessa lógica do terrorismo especulativo do mercado e fazer algo que é até mais grave do que o Edu colocou, porque eu acompanho a tua fala, Edu, tu fala do impacto que isso vai ter na base de esquerda, na base progressista, frente ao governo Lula, né? Eu tô concordando contigo, Francisco. Né? A treta levanta um debate importante, mas o problema foi o vexame mesmo, eu concordo. É mais grave, Edu, porque veja, a gente tá falando de direitos que a gente conquistou
depois de muita luta. Por exemplo, o piso constitucional da saúde e da educação, que o ministro Fernando Haddad está prometendo atacar para fazer caber dentro do arcabouço fiscal, gente, a gente conquistou isso na Constituição de 88, depois de uma década de luta. Né? Você pega todo o movimento de reforma sanitária, todo o debate para a criação do SUS, toda a luta em defesa da educação pública, e aí, movimentos de massa, sindicato, contribuição de grandes intelectuais como Florestan Fernandes, que era deputado constituinte. Então, veja, é um tipo de conquista que Collor não conseguiu atacar, que FHC não conseguiu atacar, né, que no governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 não foi mexido, que o Temer, no contexto de um golpe, quando foi aprovado o teto de gastos, o Piso Constitucional de Saúde e Educação foi suspenso, né, para ser reavaliado 10 anos em seguida, a aprovação do novo regime fiscal. E ele voltou. Então, assim, a gente está falando de conquistas gigantescas. O BPC a gente conquistou faz mais de 30 anos, o Piso Constitucional de Saúde e Educação a gente conquistou na Constituição, o seguro-desemprego, que tem problemas, porque antes existia a estabilidade do emprego, a ditadura derruba a estabilidade do emprego e coloca o seguro-desemprego. Mas tudo certo, mas está aí há mais de 50 anos. Sabe? O FGTS é muito importante como elemento de poupança para alavancar o investimento público, especialmente o investimento em moradia popular. Então, são conquistas históricas que não dá para a gente jogar no altar do mercado, porque amanhã, como o Edu muito bem disse, o mercado vai dizer que... A Cris diz, só a Maria Lúcia Fatorelli é coerente nessa história toda de dívida pública. Ela, se é um modelo seguido, o Jones é arrogante e demonstra prazer com a desgraça. Não curto isso. Me explica a posição dela? Eu desconheço. Mas é bom aprender. Vou pegar essa referência contigo. Ainda é pouco. Aí vai ser a valorização do salário mínimo, vai dizer que isso está aumentando as contas públicas. Aí vai ser a previdência social, vai dizer que isso é um problema. Aí vai ser os gastos. Por exemplo, um debate que sempre rola, tem que cobrar mensalidade em universidade. Já vão fazer um debate que os procedimentos de alta complexidade no SUS têm que ser cobrados também. Eles são muito onerosos. E assim vai o limite, até todos mortos com déficit zero, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e até é interessante o Jones está falando isso, porque a gente sempre tem que pegar e ir esticando a corda para ver onde é que isso termina. Porque no final, quando a gente é engenheiro, a gente chama isso de limite, né? Você vai levando o negócio no limite para ver o que isso causa. E muitas vezes você pega a intenção do negócio quando você leva para o limite. Nesse caso, quando você leva para o limite, você é obrigado, não tem solução, a vender todo o patrimônio público. Na engenharia, isso se chama de limite, né? É claro, tem um limite. Não é possível um sistema que procura o crescimento infinito num planeta finito, né, gente? É impossível. Na engenharia isso é chamado de limite, exatamente. E a derivada, exatamente. Se calculou o limite, cadê o cálculo da derivada? Cadê? Mas tem um tweet famoso que circulou um tempo aí, né, dizendo que, né, um sistema que procura um crescimento infinito num espaço finito, na biologia é chamado de câncer, né? Então, né, para a biologia, esse limite é chamado morte, né? Mas segue. Se você não sai dessa lógica, você tem que vender o patrimônio público. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso é tão sério que é o seguinte, não importa se você continua seguindo nessa lógica, tá? Não importa se o próximo presidente vai ser o Lula, se vai ser o João Campos, se vai ser o Eduardo Paes, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Bolsonaro, quem quer que seja, vai vender a Petrobras, vai vender a Caixa Econômica Federal, vai vender o resto do Banco do Brasil, vai vender tudo, porque quando você leva no limite, é o único lugar final que você ainda consegue agradar o mercado e dar de comer para ele que quer comer. Mas vamos fazer um exercício aqui bem prático, ô Jones. Vamos lá. A gente chega e o governo anuncia essa semana cortes assim, naquela de tipo assim, para poder agradar o mercado mesmo. Eles chegam e falam assim, não, vamos fazer cortes aqui que vão surpreender o mercado e a gente gerar uma credibilidade enorme. Quando ele fizer isso, obviamente, ele vai ter que fazer esses cortes e também vai ter que subir a taxa de juros, porque se ele está seguindo, não por causa de uma coisa, por causa de outra, mas porque se ele está seguindo esta lógica, se esta é a lógica que vale, a lógica que vale também quando você está num momento como esse, que o risco aumenta, que você tem o dólar subindo, etc., você sobe juros também. A pergunta é, qual impacto prático no Brasil você pode ter se nos próximos 3 meses
esse juro começar a subir rápido, o governo implementar assim, uma agenda de cortes acima do que as pessoas estão esperando e, enfim, a gente chegar no final do ano faltando 1 ano e menos de 6 meses para a próxima eleição. Qual o impacto prático que isso pode ter para assim, o nosso futuro político aqui no Brasil? Veja, Edu, o impacto vai ser desastroso, porque, repare, a popularidade do presidente Lula já está baixa, né, gente? Vamos lá, concretamente, a popularidade do presidente Lula hoje é mais ou menos a mesma que o Bolsonaro ao mesmo tempo de governo, sendo que o Bolsonaro estava, na época da pandemia, matando brasileiros em massa, né? Então, o presidente Lula tem o mesmo nível de aprovação que o Bolsonaro à altura de quase 2 anos de governo. Isso já é um sintoma, ao meu ver, muito preocupante. A gente pega outro sintoma muito preocupante. A gente viu nessa eleição municipal que o presidente Lula não conseguiu transferir popularidade, viu, gente? Assim, os candidatos petistas, vamos pegar um caso emblemático. Há na história brasileira uma afirmação que tem base empírica que diz que Minas Gerais tem um papel central em toda eleição presidencial. O candidato do governo federal, que foi o Rogério Correia, e teve com a vice Abela Gonçalves do PSOL, ele ficou em 5% dos votos, gente, em BH, viu? Assim, toda a propaganda dele era Lula, 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 Lula. Ele ficou com 5% dos votos. Em São Paulo, o que aconteceu com Boulos, a gente já sabe. Em Porto Alegre, o que aconteceu com Maria do Rosário, a gente já sabe. E por aí vai indo. Então, a capacidade de transferir votos do presidente está em baixa. Tanto é assim que ele ficou bem ausente da dinâmica da eleição municipal, já prevendo, inclusive, a derrota. Aí imagina, neste momento, em que já há um mal-estar ainda passivo, mais diluído, uma sensação de que a vida não está mudando a contento, uma sensação correta de aumento do custo de vida. Edu, a conta de luz subiu 5% em setembro. Está em bandeira vermelha até final do ano. A tendência é a conta de luz continuar subindo. Isso tem impacto em toda a cadeia produtiva e em toda a cadeia de preços. A conta de luz está subindo, o gás de cozinha em vários estados, inclusive por causa de refinarias privatizadas, está subindo. O desemprego está baixo, mas pela metodologia do IBGE se conta quem está com trabalho informal como empregado. Então, na prática, tem 45 milhões de pessoas com carteira assinada, mais 130 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em idade economicamente ativa, né? A maioria não tem emprego formal. Se o governo faz esse ataque, o que é que ele vai fazer? Ele vai se alienar de toda a base organizada. O que é que eu estou chamando de base organizada? Eu estou chamando de sindicato, estou chamando de movimentos sociais, estou chamando de intelectuais, formadores de opinião na área da cultura, de universidades, de... Sinceramente, eu só tenho a concordar nas críticas. Acho que sim, a gente está com poucas alternativas, né, para não dizer nenhuma, ao Lula, né? Diante de toda essa conjuntura, realmente tem uma capacidade muito baixa de transferência de votos. A gente tem colocado em eleições só candidatos de direita, né? Isso quando não candidatos de extrema direita, né? Majoritariamente. E é claro que o Jones ele critica esse negócio, né? Ele critica o PT constantemente porque, é claro, ele é uma liderança partidária e ele quer se tornar a alternativa. A questão de política é muito clara. A questão do vexame que a gente vai ver aqui em breve, né, é se é produtivo ou não tantos ataques ao governo para propor uma alternativa, né, se isso é produtivo ou não. E personalidades, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que ninguém pode chamar de um comunista radical, ele é filiado ao PSB, né? Antes era filiado ao PMDB. Foi ministro da Saúde durante o governo Lula II, ele assinou o manifesto contra o pacote de corte de gastos promovido pelo Fernando Haddad e ele afirmou textualmente, literalmente, atacar o piso constitucional da saúde significa matar o SUS. Tem uma Frente pela Vida que reúne um conjunto de entidades nacionais que defendem o SUS, a saúde pública, estão todas indignadas com o governo, inclusive não só com as medidas, com a falta de diálogo. Então, assim, o governo perde a base social mais ampla, porque não está tendo uma resposta econômica contente e perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. Deixa que é a hora. Eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Calejon está pedindo para participar também aqui do debate. Senta aí, cara. Começou. Chegou o nosso menino Calejon. Eu não sei o que vocês estão fazendo até o momento, que vocês não mandaram um like aí e não se inscreveram no canal. Eu não sei quantos inscritos exatamente a gente está no momento, mas a gente está perto de 4 mil, se não me engano.
né? Isso se a gente já não chegou em 4 mil nessa live. Mas a gente tá bem perto de 4 mil, né? Então se inscrevam aí no canal e deixem seu like aí na live. Lá vem, exatamente, lá vem. Bem o Calejão. No chão, manda quem pode, obedece quem sem juízo, eu sento no chão aqui, vamos lá. Bom dia, Estou sentindo minhas forças indo embora. bom dia Edu, bom dia Will, bom dia Rob, Bom dia, bom bom dia dia. Jones, bom dia para nossa comunidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante... Já sou inscrito e deixei like. Essa pica não é mais minha. Hora da rinha. E o Eia Rima, hein? Senhor Dustor Ninguém fala sobre o Eia Rima. E o Eduardo sentou no palcozinho para dar a cadeira pro Calejão. E aí ele faz esse papelão. Lá vem branco, fala branco, gente. Gente, que isso, gente. Ai, meu Deus. É sério o assunto, gente. A gente tá falando de coisa séria sobre economia, sobre o futuro do país. Né? Parem de levar na brincadeira. Vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte, o governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara Nossa mais Senhora. neoliberal que você poderia imaginar. Ô, gente. Vocês me fizeram passar essa vergonha alheia assistindo esse negócio. Assunto sério, muito sério, exatamente. Pra além de qualquer posicionamento que a gente pode ter com relação à questão que está sendo abordada, é muito deselegante. É muito deselegante, né? Como diria aquela jornalista, né? Acho que é Sônia o nome dela, que deselegante. Sei lá, chegar e dizendo, o Lula é neoliberal, ele é filho da Thatcher, alguma coisa assim, sei lá. É estranho, é esquisito. Imaginar na tua história. Isso posto, pra gente tirar esse bode da sala, pra gente poder avançar nesse debate... Eu, como branco, tenho lugar de fala pra dizer que o Calejão branquejou nesse dia. Posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu estou me conduzindo da forma... Não, mas calma aí, mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte, porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Tá papo de maluco mesmo. Cadê? Bode mandou R$10. Me tiraram da sala, posso ficar aqui? Que te tiraram da sala? Pode ficar aqui. Obrigado pelos R$10, camarada. Olha aí que coisa, hein? Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Chega aí. Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz. A gente termina. Difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê? Vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa. Calma. Eu sei que esses dois já têm um desentendimento que caminhou até para um lado meio pessoal. Agora você chegar... Era um programa para ser um comentário sobre uma notícia sobre economia, né, num jornalzinho da manhã. Será que a galera do Jones estava batendo nele pela internet? Não consigo ver como ficou tão pessoal. Ah, cara, é foda. Público é foda, né? Tipo, quando a gente... Independente da nossa vontade, o público ele vai lá e bate nas pessoas. Mas tem uma... Não diria uma tensão sexual, mas tem um desentendimento pessoal entre os dois. Alguém sabe... Gente, para. Eu vou parar de ler os superchats, na moral. Eu não tô aguentando. Os superchats, alguém sabe o preço do Corolla 2015. Mas... Agora, você chegar num comentário, num programa que você estava comentando uma notícia sobre economia,
e trazer esse negócio de querer debater ao vivo, o cara, ele armou uma armadilha aqui, né? Tipo, chamaram o Jones, eu sei que por debaixo dos panos teve um negócio aí envolvendo um debate que não foi aceito. Aí eles chamaram o Jones para fazer um comentário sobre economia, sobre uma notícia, né? Ou seja, não preparado para fazer um debate mais amplo com o Calejón, e chega o Calejón e começa com esse papo de maluco. Então, mas segue. Mas Questão vamos lá, aqui, semana que vem, reiteradamente- essa que é a minha pergunta. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai para 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai para 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte para o mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega... Você acredita que isso é voluntarismo E o Banco Central... do Haddad? Calma, cara. Vamos Conta lá, o Banco raspada do Central- Cal mandou R$1. Se eu te pagar 100 mil, tu gasta 10 milhões para ser presidente. Como é que é do raspado? Ele fala esse negócio, né, gente? Gente, obrigado pelos live pics. Se eu te dar 100 mil, você gasta 100 milhões para ser presidente. Stonks, né? Segue. vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso R$2, um debate misterioso. acontecer, Fica que a é um questão. cenário mega realista, Certo. o que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas para 2026? É só isso. Ah, tá. Camarada conta raspada. A voz do Live Pix é muito ruim. Eu não consigo ouvir o que ela fala direito. Evidentemente vai implodir. Mas é só isso que é a pergunta. Ok, isso está fácil, isso está posto. Isso. E o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso. É só isso. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente chora? Edu, não, mas isso está posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad, como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. Pelo contrário. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, para te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Não, só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Eu cheguei, estava aqui falando com o Jones, você me pediu para entrar, que não era no horário que você ia entrar. Certo. Eu falei para você, Deixou. claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes, para participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse Uma ova. Mas eu te interrompi uma ova. É foda. debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi. gente, entendeu? Pelo amor de Deus. Gente, eu acho feio. Eu acho feio. É muito feio. Armar uma arapuca dessas pro cara. Tipo, ao vivo. Tipo, ficou um papelão, né? Ficou um papelão. E não é palco pra poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim, entendeu? Não, ninguém tá Vamos fazendo levar numa bagunça. boa parada. Eu tô colocando uma proposição Entendeu? que o Jones estava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Você pode debater com o Jones quando você quiser, só que a gente está falando de Metaforando uma mandou notícia aqui. R$1. Live sem o prof é golpe. Metaforando. Live sem o prof é golpe. É, com certeza. Eu dei golpe no prof. Bem-vindo ao canal Metaforando. Acho que você não vai gostar dos vídeos que a gente produziu aqui sobre sua pessoa. Mas seguimos. Você está falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? Deixa eu te Então, colocar pô, um negócio. O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a Cara, eu concordo contigo. O Eduardo percebeu o que o Calejão tava fazendo. Ele percebeu mesmo. O cara tava tentando montar uma arapuca pro Jones. Né? Gente, eu acho muito... É muito discordial pra dizer o mínimo, sabe? É o tipo de
estratégia, sei lá, que eu me lembro ser comum de programas como, sei lá, o Pânico, sabe? Aquele podcast que eles faziam. Teve até uma moça que foi pra uma entrevista com eles, e aí no meio da parada eles colocam Kim Kataguiri no meio, sabe? Tipo, é feio, eu acho feio. Ainda mais vindo, né, de uma pessoa de esquerda pra outra pessoa de esquerda, sabe? Tipo, cadê a camaradagem, sabe? Foi torto. Foi paia mesmo. Extrema-direita volta. O que eu estou dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026 e se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou... Poderia ter sido uma boa entrada do Caleron se ele não tivesse vindo apenas com presepada. Olha a presepada que ele tá jogando aqui. Eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar 10 mil reais para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar... Sim. É bom lembrar, o prof não tomou o golpe. Como eu acabei de dizer, ele está resolvendo coisas de professor, né? Plano de aula, essas coisas, né? Lançar nota no sistema, coisas que o professor resolve. Desrespeitou o espaço do ICL. Eu tento concordar contigo mesmo. Se quer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento que eu aposto. Eu apoio. Isso é um papo meio maluco. Então ninguém, vamos lá. Conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido. Vocês percebem que até agora o Jones, ele não conseguiu falar nenhuma palavra, né? Isso na história das eleições. Exatamente. Um montante assustador de 100 mil reais para concorrer à presidência. Sim, é muito efetivo realmente, 100 mil reais. Democrático. Então esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica? Não, todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Criticar é uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Gente, mas aí é foda. Como que a gente vai propor qualquer tipo de projeto se não pode criticar nunca, né? Gente, 2026 que vai ser eleição, a gente tá em 2024, pelo amor de Deus, né? Tem a questão tática, né? Talvez no segundo turno, se o Lula concorrer mesmo, não seja prudente ficar criticando o Lula no segundo turno, né, da eleição. Agora, 2024, pô, foda. Eu vi o Jones, se você aceita o desafio que eu estou propondo ou se não. Por quê? Esse desafio, cara, você não percebe. Bom, mas aí você já está desqualificando a minha colocação. Não, mas você concorda que eu chegar pro Jones e falar assim, eu vou apostar aqui com você um X-Egg, um X-Egg salada e uma coca. O que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma... O Jones tá pedindo pra falar. Ele tá pedindo pra falar, gente. Até agora, inclusive. Ai, sério. Vai lá, Jones. Fala você, vamos. Não, veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo, evito usar. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado, tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser numa mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é o voluntarismo ou o determinismo, César. A questão é a
uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo essa proposta original? Até o momento, eu acho que o Jones está indo bem. Porque essas coisas de eu aposto 100 mil com você se você tiver, sei lá, 10 pontos na próxima eleição, tipo, esse tipo de coisa a gente não responde, né? Vamos tentar elevar o debate, mesmo sendo contraposto com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de vulgarização. Não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo. O gasto primário do Estado, o que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo: saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico. E nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado, e nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive, na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Então, assim, isso é fala do ministro. Isso por um lado. Então, a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate. E numa entrevista para o Canal Livre da Band, no final do ano passado, ele já colocou isso. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com... Bem-vinda, Marily Martins, que caiu no canal pela treta. Inclusive, se inscrevam aí no canal, gente. E deixem seu like, é claro. Base na confiança do investidor cortando um gasto. E isso é uma leitura. Deixa eu fazer uma correção. Calejão tá apenas Só não reage. Pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, mas aí veio o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas fazerem. Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de simplesmente, por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar
o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu. Mas assim, o mercado ele não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos que são os LTN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal desde o FHC, que é o banco... Ele consegue, mas você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo, querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco, a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. Então, eu te responderia a mesma coisa. Veja, 2026... ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que a FHC não teve coragem de fazer, ou correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que é atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é gente que está passando fome, sabe? Como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? Desculpa, gente. É que vocês não estão vendo a expressão facial do Caleron, né, comigo na frente. Né? Ele está ficando cada vez mais nervoso com isso daí. Dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques propostos pelo Fernando Haddad e colocar em tela 2 temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que... Eu gosto... A chamada do jornal mudou, vocês viram? Em 2026 vai ser muito difícil fazer campanha para Lula, de acordo com Jones Manuel. Ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso.
O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha. O Fernando Haddad declarou, está na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gasto, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto. Ele não viu o ICL, ele não viu a CUT, Veja, me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. Podia ter alguém fazendo charge nessa hora. Nossa, imagina. ICL, me contratem para fazer charges em tempo real das discussões que acontecem aí. Vocês dizem, o Jones Manuel está simplesmente fazendo críticas, pedindo a reavaliação do governo. Se o governo não tanca nem isso, quem dirá quando o Marçal disser que ele cheira pó. É um bom apontamento. A gente está falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo. E falou mal dos reactors. Eu concordo plenamente com o comentário contra os reactors, porque reactor nem é gente, inclusive, né? Tem que acabar o react, com certeza. Algo efetivo. Você precisa se comprometer. Se você não está criticando a mobilidade urbana de Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja, você está criticando o governo federal. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu tô te dizendo que você não. Assim, gente. O Jones acabou de dizer que ele se candidatou, né? Ele foi pré-candidato a governador, né? Inclusive. Não é um negócio de, sei lá, tô dizendo que só vou conseguir, pelo menos, propor reformas depois que uma revolução acontecer, né? O Jones tem uma história também dentro da política institucional, né? Ele tenta também promover avanços dentro da política institucional, né? Não é uma questão de, só vamos resolver isso com revolução. Não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro... Errata, então o Jones Manuel foi candidato, né, a governador. Calejão Bugalho foi de live, como é que é? Tem um amigo de direito que entende mais de revolução que isso. Acabei de receber aqui no Zap informação importantíssima, breaking news, que era o Kim Kataguiri que entrou infiltrado vestido de calejão. Inclusive, Jones Manuel, você vai me matar quando acontecer a revolução? Vai? Cara, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. Ele já foi candidato, né? Acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger, ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno, ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%, ninguém está dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O Jones tem toda a razão do mundo pra ficar puto. Não se faz isso com um convidado. É o que eu penso também. Mas acho que as desculpas vêm aí. Acho difícil que o César, né, o Caleron, não peça desculpas. Espero que ele não seja cancelado. Gente, cancelamento, né, nos cancela as pessoas na internet, né? As pessoas, na verdade, quando passam pelo cancelamento, elas só crescem mais ainda pela experiência que eu já vi, né? Acontecer, pelo que eu já vi acontecer na internet. Mas, sim, eu concordo contigo. Não é questão de querer cancelar a pessoa, né? Tipo, foi um erro aqui. Eu espero que tenha desculpas e espero que não tenham muitas mágoas em decorrência disso, né? A gente tem duas pessoas que podem se somar bastante. Aí o projeto é neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo.
Não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho. Segundo o Jones Manuel, o Calejon já bloqueou ele em todas as redes. É foda. Não acho que seja infantil essa proposição, se vocês me permitem. Eu te faço um desafio saudável, uma proposta, que é lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%, eu vendo meu carro, raspo tudo. Eita, hoje o Calejon pediu desculpas, meia boca. Me manda no Instagram, pelo amor de Deus, eu quero ver. A gente vai ver isso na live então, se você me mandar. Que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Ai, puta Se merda. você não chegar nisso, você transfere 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Vamos lá, cara, deixa eu falar um negócio aqui, numa boa, que isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco rico, ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto que não sei o quê, num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de... É isso. Eu também acho. Acho feio essa atitude. É foda. Gente, tá... Eu consigo fazer um paralelo naquele outro momento constrangedor também em mesmo nível, em que o Whindersson Nunes ligou pro Thiago Santinelli no meio de uma entrevista no Brochada Sinistra. Vocês lembram disso? Né? Que o cara só ficou falando de dinheiro, de vou mandar dinheiro e tal, essas coisas. Essa do eu branco rico. Pois é. Quem é branco rico? Nós somos branco rico perto do Brasil, Edu. e estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá. Eu acho isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, pra mim, qualquer pessoa... Não, agora eu esperei tudo que tu falou. Qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Eu ouvi de raça e me Eu ouvi tudo que você falou. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo, é o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho. Eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Eu acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejon, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica De Bolle, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Deixa os brancos ricos brigar. A real, gente, é que é mesmo. É dois brancos ricos mesmo. Fazer o quê, ué? É claro, não necessariamente o Calejon é um burguês, né? Mas é um branco rico. A gente pode falar sobre isso. Exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que em algum momento, entrar em conflito com a Faria Lima. O que você, João, não está entendendo é o seguinte. O que não está entendendo, na minha opinião, né? O Jones está rachando o bico lá atrás. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... Renovação na esquerda, cara? Mas Por que eu estou estimulando a renovação na esquerda? Eu defendo... assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejon, a opinião do Calejon é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte: se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar, zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade... Mas aí que tá, mas isso é um problema. Porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte: olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem
E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição. Eu sou negacionista da situação. Eu prefiro acreditar que o Jones está fazendo um react pro canal dele. Pois, parece um react mesmo, né? Ele tá aqui, só ouvindo, os dois discutindo. Fê mandou R$8. Aqui com vergonha alheia, kkkk, excelente conteúdo. Deixe o like e se inscrevam. Obrigado, Fê, obrigado. E é claro, deixem o like e se inscrevam, né? Com certeza. Então, cadê você que não deixou o like ainda? Cadê? Né? Deus tá vendo isso daí. Eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam: caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar R$10 mil para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Entendeu? Claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em... Vocês votam no Haddad, gente? Se for o Haddad e Bolsonaro? Só um momento que tem uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Vai votar no Haddad, Manuel? Bom, rapidão, tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. Eu sou... É foda. É foda. Eu entendo por que ele não responde. Né? Agora o Jones... até o momento ele tava indo bem, né? Mas agora ele se revelou também. Mas gente... No meu caso, se vocês quiserem saber a minha humilde opinião, que não interessa a ninguém, eu vou de Haddad, nesse caso, né? Mas é claro que foi uma arapuca, né? Que ele armou o negócio. Então, até no cachorro caramelo eu voto, exatamente. Ou like pelo seu sotaque fofo. Sou... Sim. Sou mineiro, inclusive. Aqui é Haddad, voto 50. Não. Segue. Militante há mais de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejão, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. Não é isso que eu tô fazendo. E eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, com o trabalho do Lula, Jones. É só te pedir uma coisa. Porque, não, mas é que ele Eita. tem que sair, eu tenho que sair também. Ei, quebra-pau. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair, porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta 50 anos por emancipação popular de uma maneira absolutamente irresponsável, sabe? Vamos lá. É curioso. Gente, falando nisso, tem que parar de normalizar Bolsonaro nas eleições. Eu concordo plenamente, né? O cara tá inelegível e deveria estar preso, né? Preso é o mínimo, inclusive ele devia estar de cabeça para baixo num posto de gasolina, né? Mas que situação exatamente? Mas como é que foi a situação aí aonde vocês moram? Porque aqui em Belo Horizonte foi triste, viu? Para além da gente ter que votar no, né, se ia mudar ou não ia mudar a bandeira, a gente tinha um bolsonarista e a gente tinha outro cara de direita. Foi triste a situação aqui, né? E tá sendo triste há bastante tempo. Para governador aqui a gente teve o Zema e o Anastasia, inclusive. Segue. Uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito que você está falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja... É verdade, né? Eu fiz piada com o negócio do react, mas é muito querer deslegitimizar a luta do cara, né? Nossa, pegou muito mal. Uma segunda caricatura que fica atacando o governo. Veja, não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. A minha questão... não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra... Ele só é neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui Então, aqui em Belo Horizonte foi o Fuad e o Bruno Engler, né? Felizmente, o Fuad ganhou do Bruno Engler, que era um bolsonarista, né? Mas o Fuad tá longe... tá muito longe de ser o que a gente queria para Belo Horizonte, né? O Fuad, ele é o responsável pela Stock Car, inclusive. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas fizeram uma corrida
de carros aqui em frente ao hospital veterinário da UFMG, né? E o Fuad foi o responsável por esse negócio. A extrema-direita é um ciclo infinito, não podemos ficar numa situação de ficar entre direita e extrema-direita até o final de nossas vidas. No Rio, Dudu Paes ganhou no primeiro turno. Cadê que mais? Onde eu moro tiveram 3 bolsonaristas em um direita. Nossa senhora, é foda. Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, foi um bolsonarista que ganhou. Quero adicional de insalubridade. Eu quero meu adicional de insalubridade, gente. Cadê meu adicional de insalubridade? Por eu ter que ver essa vergonha alheia aqui. Voto é secreto. Votar no Haddad é igual ficar com um boy feio. A gente pega, mas deixa no sigilo. Então, tem um negócio que eu deixei no sigilo a minha vida inteira. Inclusive, vou fazer essa confissão, mas eu votei no Anastasia para governador aqui em Minas Gerais. Tentando, né, com a vã esperança de que isso ia impedir no segundo turno, é claro, né, sempre no segundo turno pra votar numa merda dessa, mas no segundo turno pra impedir o... Como é que é o nome do maluco? Do cara do Partido Novo lá? Esqueci o nome. Cara, me fugiu o nome do cara mesmo, né? Segue então. Então é isso, votei na Anastasia pra, né, tentar impedir o cara do Partido Novo aqui. Mas ganhou. Quem ganhou foi o cara do Partido Novo, ele tá aqui até agora. Que projeto vai ser encaminhado? Obrigado, foi o Zema, Romeu Zema. Isso mesmo. Zé Mula, Zema. Eles têm nomes, não são todos clones do Zema. Eles são muito parecidos, é difícil de lembrar. Os liberais. Na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao piso constitucional da saúde e da educação? É o projeto de ataque ao BPC? É o projeto de o BNDES... Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, para professor, a quantidade proporcionalmente de professores em contratação temporária sob regime precário é inacreditável. Não se abre concurso para professor na rede estadual aqui em Minas Gerais. Não se abre concurso. Tá para abrir, inclusive, um ano que vem agora, né? O do SEMG. Mas criação de vaga de creche com administração pública direta. Isso desestabiliza uma base social. Pedir para te dar mais 30 segundos para concluir, eu passo para o Calejão faz uma tréplica, e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado antes de sair há 25 minutos atrás. Mas então finaliza 30 segundos, você finaliza e eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também, eu topo seu desafio, tá fechado. Estamos acordo. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai ver que está passando um pano com a política econômica neoliberal que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar à luta para defender o piso constitucional de saúde e educação, o BPC, a Previdência Social, a valorização do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar baixa temperatura. Vamos lá. Está em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão simples e concreta é... Só que os caras estão no meu ouvido aqui falando, pelo amor de Deus, acaba que acaba. Os caras estão no meu ouvido falando, pelo amor de Deus. Exatamente, Ingrid. A progressão de carreira do professor no estado de Minas Gerais tá uma merda. Demora 20 anos para pôr o doutorado na titulação, sem falar o piso salarial ridículo pro custo de vida de BH. Sim, exatamente.
Tem um negócio aqui que é terrível, que o professor, sabe, essas coisas de formação continuada, né? Tem um negócio chamado de formação continuada, que o professor ele ganha mais, né? O salário já é baixo, mas ele ganha mais a depender da titulação dele, né? Se ele tem uma especialização, se ele tem um mestrado, se ele tem um doutorado. Aqui em Minas Gerais, no estado, funciona da seguinte forma: você tem que ter tempo de contribuição para poder colocar a sua especialização, sabe? Para colocar que você tem um mestrado, tem um doutorado, para conseguir ganhar mais, né? Então, demora 20 anos, não tem que conferir essa informação, mas demora 20 anos para colocar o doutorado. Você tem que trabalhar 20 anos para conseguir colocar isso. Tá terrível o negócio aqui, terrível. Ah, mas faça um concurso, pelo amor de Deus, com certeza, faça um concurso. Dois minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas 2 casas, nos 2 dígitos de intenção de voto... Ele pediu desculpa só pro ICL e pra audiência. Aí é foda, né? 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar. Tá posto, você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo pano, como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, eu te disse, eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso tá posto. Ninguém está passando pano aqui, Jones. Agora a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita tá te chamando de nosso companheiro. E esse Eu soube que o Jones já tem vídeo criticando, né, esse tal do Kim Paim. Sinceramente, eu não sei quem é essa pessoa. Não sei. O material tá viralizando. Então, isso é sim um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso... E, Jones, eu voto em você. Estão me inventando gente agora. Pois é. Não conheço, não sei quem é. Pois é, que tal não fazer burrada, né? Trocando-se em miúdos, não fazer políticas neoliberais para não dar argumento para a direita quando a esquerda critica. Kim Paim é um biruliro de extrema direita. Então ainda bem que eu não conheço, né? Vamos combinar. Você, cara, eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o... Não. Vocês estão de sacanagem, que é um cara nesse naipe. Corolla 2015 que eu tenho, pra sim colocar R$10.000 por cada ponto que você fizer. Se você chegar em 10%, para só um pouquinho, produção, eu vou colocar R$100.000 vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres para fortalecer a tua campanha. Se você não chegar nos 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Eu vou conversar com eles. Eu tenho uma dúvida. As críticas feitas pelo Jones podem ser consideradas autofagia? Então, gente, a minha visão sobre isso, eu quero saber a visão de vocês no chat. Eu acho que não. E mesmo se for, eu não tenho tanto problema assim com a gente se fagocitar, não, sabe? Já usando termos biológicos, né, como autofagia e fagocitose, mas eu não vejo tanto problema assim, não. Eu acho que a gente constrói bastante se a gente for bastante crítico um ao outro. Mas aí, vocês que sabem. Não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar... Corte de biologia, exatamente. Momento biologia, né, na live. Votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. Para mim, assim,
O Eduardo Moreira, calma aí. Ele deve estar ouvindo o ponto eletrônico dizendo: acaba logo esse programa, já passou do tempo. Veja, César, você... Olha ele. Botou a mão na cabeça, abaixa a cabeça e escuta o ponto eletrônico. Muito sincero contigo. Pra mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu fala... Começou um ataque pessoal, tá? Aqui, vamos fazer o seguinte, eu posso propor? Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita agora. Não, me permita. Agora aqui, ó. Agora vou usar o meu poder capitalista de controlador. Meu poder capitalista de controlador aqui do site, só para eu poder propor uma coisa, porque propor é o seguinte: vamos fazer um debate organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião para pegar. Ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem. Eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas e hoje à noite eu vou viajar. É sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com o tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no ICL? Edu, esse bate-papo estava marcado já, o Calejão desistiu de debater comigo. Eita, trouxe o negócio do... Gente, não. Gente, não tem como não rir desse negócio, né? Não tem como não rir. Desculpe. Ele faz ataques pessoais e quando a atitude é chamada de cínica, ele reage dessa forma. Gente, isso daqui é cinismo, né? Isso daqui é claramente cinismo. O cara fala que... sugere, né? Porque o negócio funciona assim, né? Você sugere, você não fala diretamente. Fala sobre os reacts, né? Tentando inferir que o cara não tem atuação política nenhuma no mundo real, né? Só um web comunista fazendo react dos outros. Inventa esse negócio aí, dessas propostas aí de bet, esse negócio aí esquisito. E aí, quando é chamado de cínico, o cara fica bravo ainda. Porra, não tem condição um negócio desse. Não. Como eu pedi pra entrar muito feio. Hoje no Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Ó, corta os dois microfones só comigo. Não. Aqui, ó, bastidores. Hoje você já tentou. Não, bastidores, por favor. Pode crer, né? Nem react o Jones faz. Eu acho que eu nunca vi um vídeo do Jones Manuel em que ele faz um react mesmo. Aqui, ó, o microfone tá fechado. Ninguém tá ouvindo. Corolla Então, do Calejão mandou R$2. Número Jones de Corolla. Corolla do Jones, do Calejão, mandou um pix pra gente. Obrigado, Corolla do Calejão, pelos R$2. Tá marcado já. Tá marcado. Vamos fazer um debate. Pois é, né? E apostando... Ah, meu Deus. Apostando monetização de canal, a renda do cara. Ah, pelo amor de Deus, gente. Do Jones com o Calejão. E a gente vai fazer um debate porque eu sei que os dois se respeitam. Eu já vi vocês dois falando. É uma discussão importante pra cacete. Talvez a discussão mais importante que a gente tenha que fazer, não a do Calejão com o Jones. Essa questão do até onde deve ir a crítica, até onde essa crítica é perigosa, e se a gente ferrar ali a popularidade do Lula, quem que vai vir depois, e se não ferrar, ele vai fazer o que ele quiser. É super importante esse negócio. Então, tá aqui o comprometimento da gente fazer esse debate, tá? Dos dois, um debate mediado. Aí pode ser a Roberta, que pode... pronto, a Roberta já falou que quer mediar. Então vai ser a Roberta que vai mediar esse debate. Se você quiser também, já faz até a dupla aqui, que tá todo mundo em casa. E o seguinte, deixa eu só dar um aviso para vocês. Jones, só me permite dar um aviso. Eu tô viajando daqui a pouco, eu tô indo para Califórnia, tô indo para Los Angeles, a gente vai competir com Vai para Cuba. Vai para Cuba vai concorrer ao melhor documentário do Brasil no principal festival de cinema Brasil-Estados Unidos. Então eu tô indo hoje à noite com a Juliana Baroni, minha esposa, diretora desse documentário. A gente quer a torcida de todos vocês. O festival é Labrif, escreve L-A-B-R-F-F, L-A-B-R-F-F. Eu vou chegar no dia da eleição americana apresentando o documentário de Cuba. Então ainda vou trazer para vocês imagens das eleições de lá. Tô levando o celular para mostrar, sei lá, fila, tentar falar com alguém na rua sobre esse negócio para passar para vocês. E quando eu volto, assim que eu volto, eu vou fazer uma aula, que é a primeira aula do novo curso que a gente tem aqui de empreendedorismo, que vai ser uma aula sobre narrativa e contação de história. Então a gente vai falar sobre jornada do herói, vai falar sobre como funciona o processo de convencimento. Tem que chamar o Mamãe Falei para falar sobre jornada do herói no curso. Cadê? São fáceis, porque elas são pobres. Fica a referência. Quem pegou, pegou. De persuasão, de vendas. É uma das aulas mais incríveis. Então a gente pega desde os conceitos do Joseph Campbell até os conceitos do Robert Cialdini, e são conceitos que são utilizados também para toda essa questão eleitoral.
É a aula dentro do curso que as pessoas mais gostaram. Eu resolvi começar o próximo curso com essa aula. A primeira aula do curso é aberta. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam agora. icln1.com.br. icln1, tá ali, ó, Jogou o merchan por cima do Jones. É isso. Joga o ad em cima do Jones, né? Eu lembro, no debate que a gente assistiu, com o Gustavo Machado e um ANCAP maluco lá, medievalista e tal, que quando o cara falava alguma coisa burra, o Gustavo Machado fazia questão de meter um ad, né, no meio da fala do cara. Tipo, falava, não, olhem o estudo do meu instituto, né? Eu acho que isso daqui tá acontecendo aqui, aparentemente também, né? Maluquice é ad, a gente joga o ad. segredo das vendas. Inclusive, fazer o meu ad também, né? Eu não fiz isso ainda. Eu devo ter feito várias vezes, na verdade, mas não fiz propriamente dito. Sabiam que tem grupo no WhatsApp do canal? Pois é, o canal tem um grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo no Telegram também. Você pode ser membro do canal, né? Eu tô vendo você aí que não se tornou membro ainda. Você pode, se você não tiver dinheiro, você pode vender o seu Corolla 2015 para financiar a gente aqui, né? Seria muito bem-vindo, inclusive, o seu Corolla. Você pode mandar um superchat, você pode mandar o Live Pix também, para ajudar essa bagunça aqui. E é claro, se inscreva e deixa o seu like aí. Cadê o like, gente? Cadê o like? Não tô vendo o like. Quantos inscritos tem um canal, aparentemente, né? Alguém me fala aí quantos inscritos tem um canal, porque às vezes a gente já bateu 4.000. Segue. Vendas e persuasão, como construir histórias que engajam e convencem. Isso é assim, é a base desse mundo da propaganda capitalista, etc. E a gente tem que saber como isso funciona. Eu vou despedir aqui, tá, de você, do Jones. Bota o Jones de volta, por favor. Jones, eu me despeço. Por favor, eu vou te pedir só para você se despedir e não entrar em outra discussão, que a gente realmente tem que finalizar, e tá prometido esse debate teu com o César Calejão, porque os dois toparam aqui. Perfeito. Agradeço demais. Olha aí, a gente tá com 3.99 mil inscritos. Quer dizer que falta pelo menos, quer dizer, no máximo, 10 pessoas pra gente conseguir 4 mil inscritos no canal. Então, é isso, gente. Se inscrevam se vocês quiserem fazer parte desse momento. A oportunidade, Edu, Roberta, William, César, foi um prazer obrigado. estar com vocês. Foi um prazer também. Para conversar bem pouco sobre os elementos da conjuntura, a gente ficou especulando abstratamente sobre 2026 e o debate está mais Vai ter live especial de 4K também. que aceito. Eu espero que dessa vez o César aceite mesmo e não desista depois. Vai ser um prazer. Agora tem que ter marcação de tempo com o César. Agora vai ter 30 segundos para te responder também. Abraço. Com você. Não, eu é que te agradeço. Não acho que o debate para 2026 seja algo abstrato. Acho que é Epa, obrigado, Rachel ou Raquel B, que escreveu agora. relativamente fácil ficar jogando pedra no governo sem ter que se comprometer com a materialidade de absolutamente nada. Te agradeço também pela chance de discutir contigo. Que bom que você aceitou o meu desafio. Isso está registrado na frente de milhares de pessoas. Nossa. Você disse Ele que continua com esse aceita o desafio, só para encerrar, Edu, muito brevemente, o desafio proposto e aceito pelo Jones é, se ele chegar na casa dos 2 dígitos para 2026, eu coloco 10 mil reais por cada ponto percentual que ele fizer, vendo carro, dou um jeito e coloco esse esforço no sentido de renovar a esquerda no Brasil. Se ele não chegar, ele dedica 2 anos de monetização do canal dele para as Cozinhas Solidárias. Eu já vou conversar com um amigo das Cozinhas Solidárias para organizar tudo isso contigo. Que bom que você aceitou. Isso demonstra a tua coragem e o teu comprometimento para além das palavras, e acho que isso é importante. Galera, eu vejo vocês todos e todas daqui a uma semana aqui no ICL, mas a partir de amanhã, lá de Los Angeles, e torçam pro Vai Pra Cuba, Eduardo. Agora vai para Los Angeles, mas para apresentar o Vai Pra Cuba, que tem uma apresentação lá pro pessoal todo. Um abraço. Tchau, Edu. Boa viagem. Tchau. Boa sorte Tchau, no gente. documentário. Foi ótimo. Foi muito bom. Gostei bastante. Eu concordo, atitude muito infantil no final. Realmente, gente. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Jusão, pelo vídeo Vergonha Alheia, que você me pediu para reagir no direct. Aceito sim, mas vergonha alheia. Né? Foi excelente, né? Gostaram, gente? Que clima gostoso que ficou, né? Cadê? Que clima gostoso. É isso que é bom, né? É por isso que eu gosto de fazer conteúdo ao vivo aqui no YouTube.
Excelente.